Questão sobre regime de competência aplicada pela banca CESP-Sebrasp no ano de 2021 no concurso do TCE. A questão ela é tranquila, ela é fácil. Vamos supor que a gente tem uma empresa prestadora de serviço e a nossa empresa se chama Beta. Aí o que diz a questão? Que em outubro de 2019, a nossa empresa, a empresa Beta, assinou um contrato comprometendo-se a prestar determinado serviço a um cliente. Aí, no mês seguinte, ou seja, em novembro de 2019, atendendo a uma cláusula que está lá no contrato, o nosso cliente efetuou um adiantamento em dinheiro pelo serviço contratado. E somente no mês de dezembro de 2019 é que o serviço foi finalmente prestado pela empresa Beta ao cliente. Então, aqui ocorreram 3 fatos. O primeiro em outubro, em que a nossa empresa apenas assinou um contrato se comprometendo a prestar um determinado serviço. Mas nada ocorreu em termos de pagamento, de recebimento do serviço prestado, e em termos de prestação do serviço propriamente dito. No mês seguinte, em outubro, a gente recebeu em dinheiro um adiantamento. Agora, no mês de dezembro, foi o mês que a gente efetivamente realizou o serviço para o nosso cliente. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. De acordo com o regime de competência, a receita de prestação de serviços deve ser reconhecida pela empresa Beta em novembro de 2019. Então, o que a questão está dizendo é que a gente tem que contabilizar, que reconhecer a nossa receita no momento, aqui no mês de novembro, que foi o momento em que a gente recebeu o adiantamento concedido pelo nosso cliente. E não no momento, e não no mês de dezembro, que é quando a gente efetivamente prestou o serviço. Vamos ver se isso está de acordo com o regime de competência. O regime de competência, ele diz o seguinte, que a empresa ela tem que reconhecer a receita e a despesa no momento em que ela foi incorrida e não no momento em que ela foi efetivamente paga ou recebida. No caso aqui da nossa questão, que é a receita, o que acontece? Por que a gente tem que contabilizar essa receita no momento em que o serviço é prestado e não no momento em que o serviço é recebido? Por quê? Porque o regime de competência, ele é um regime que fornece uma base melhor para a gente avaliar o desempenho da empresa, porque o serviço ele foi prestado em dezembro. Então, a nossa empresa foi eficaz, foi eficiente, digamos assim, no mês de dezembro. No mês de novembro, a gente apenas recebeu um adiantamento pelo serviço prestado. Então, a receita, ela compete ao mês de dezembro e não ao mês de novembro. Aqui a contabilização que a gente vai explorar melhor na questão seguinte. Bom, então voltando aqui, de acordo com o regime de competência, a receita de prestação de serviços deve ser reconhecida pela empresa Beta em novembro de 2019? Não. A receita deve ser reconhecida em dezembro e não em novembro. Gabarito errado.